Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Muito bom, São Mendes. Muito bom, muito obrigado. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Bom, vamos dar início, né, a mais um estudo. Estamos hoje, né, 8 de março. Não podemos deixar de ressaltar, né, essa data comemorativa do Dia das Mulheres. Então, um grande abraço para todas que estão presentes, que não estão, né, que Jesus, né, nosso Mestre amado, Mãe Maria Santíssima, deem esse abraço a todas elas. Muito obrigada pela acolhida. Muito obrigado, viu, gente? Todas elas. O Jonathan já está aí conosco, né, Jonathan? Boa noite. Tranquilo? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, nós vamos fazer nosso estudo hoje com o tema Lei de Adoração, né? Com o nosso amigo Jonathan. E para darmos início, nós vamos fazer, né, a nossa adoração a Deus, né, através do pensamento, né, através da prece. Eu vou convidar o Sr. Mendes para fazer a prece por todos nós. Senhor Jesus, mestre amado, querido, irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual que nos apoia, que nos sustenta, abençoe esse momento, abençoe esse estudo dessa noite, que todos os corações possam receber o consolo e as energias de que necessitam para o seu bem-estar. Que Jesus possa nos abençoar a todos, a cada um dos corações nos dois planos de vida, que possam estar abençoando cada lar aqui
nessa reunião representado, fluidificando as águas, e que possamos tirar desses conhecimentos, desses estudos dessa noite, toda a energia necessária para o nosso crescimento, para o nosso caminhar. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, São Mendes. Jonathan, passando para você então a palavra, seja bem-vindo. A gente agradece a oportunidade mais uma vez, agradece a Jesus, a espiritualidade superior, por nos oportunizar, ao Mendes também, a toda a equipe do Miramês, que nos permite também estarmos aqui juntos mais uma vez, né? Mais uma quarta-feira, mais uma segunda-feira, né? Que nós nos propomos a estudar e a compreender o Evangelho de Jesus, seguindo, é claro, os ensinamentos e as instruções dos Espíritos, que é exatamente naquele preceito, assim, aquela ordem que nos dá, aquela norma que nos dá de espíritas instruí-vos, né? Primeiro amai-vos, segundo instruí-vos. Nesse preceito real em que eles estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos e compreendermos um pouco da lei divina. Sempre gostamos de lembrar o nosso objetivo, porque, como sempre dizemos, todos nós somos aprendizes do Evangelho. Só Jesus recebeu o título de mestre e realmente é dotado dessa capacidade de ser denominado, tido como mestre, porque ele realmente percorreu e sabe tudo que nós temos que aprender e realmente adquiriu todas as virtudes necessárias que nós estamos aqui buscando aprender e compreender. E nós aqui somos colaboradores, cooperadores. Gostamos sempre de citar um amigo nosso, nos diz uma vez, na verdade nos convidou para fazer um estudo e nos disse que nós somos facilitadores. O que é um facilitador? O indivíduo que estuda a doutrina, o espiritismo, estuda o evangelho, reflete no evangelho, que busca levar daquele pouco que compreendeu aos seus irmãos para que possa facilitar também o amadurecimento desses, a reflexão, a compreensão, assim como também nós, né, buscamos aqui amadurecer nossas ideias, buscamos compreender essas lições, essa lei divina, através dos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, somos realmente facilitadores. Nenhum estudioso, nenhum expositor, nenhum doutor nessa área, porque realmente nós somos aprendizes, somos dependentes ainda, somos pequenos, ínfimos ainda no nosso processo evolutivo, estamos aqui mais para compreender e aprender. Então, é um convite que nós fazemos a todos para que juntos possamos colaborar uns com os outros e até deixamos um aviso, um convite ao nosso companheiro hoje pelo WhatsApp. Críticas são sempre bem-vindas, conselhos sempre bem-vindos, auxílio através da instrução ou mesmo do direcionamento. Jonathan, esse ponto ficou, não falou, esse ponto nós poderíamos abordar na próxima vez. Fiquem à vontade, tá? Nós estamos abertos a críticas, a sugestões, para que possamos aqui juntos mesmo formar esse corpo de conhecimento, essa gama de conhecimento tão necessário no nosso processo evolutivo. Mais uma vez citamos, somos todos aprendizes, estamos no mesmo trabalho, no mesmo esforço, com a mesma dedicação para aprendermos, para melhor servir. Então, dessa forma, nós citamos mais uma vez e dizemos que nosso propósito aqui é realmente compreender a lei divina, lei essa que é lei natural, que é lei imutável, que nada derroga, que nem mesmo Jesus, nem mesmo o Mestre disse, né, para a gente que não veio derrogar a lei, ele veio cumpri-la. Então, nós estamos aqui para compreender um pouco mais dessa lei. A lei humana nós sabemos que ela é modificável, que ela é alterável de acordo com o processo evolutivo, com a necessidade da sociedade, mas a lei divina não. Ela é imutável. Então, nós temos que realmente compreender essa lei para que possamos, assim, nos compreender e criar o nosso programa existencial. Todos sabemos, através dos 15 princípios básicos, que somos seres reencarnantes, estamos aqui mais uma vez na carne, somos seres imortais, que estamos aqui mais uma vez ensaiando, aprendendo, para que possamos evoluir também dos 15 princípios básicos. Evolução é realmente o propósito do espírito, é aprender para progredir, aprender para evoluir, aprender para ser melhor. E esse processo se dá através dos ensinamentos das instruções de Jesus, da aquisição desses valores que Jesus nos traz. E quando nos foi dito, quando nos convidaram, né? Jonathan, você não gostaria de estudar com a gente, lei de oração? Na hora nós aceitamos exatamente porque essa busca mesmo de compreender a lei divina, e esse título, ele fala exatamente sobre isso, lei de adoração. E quando nós aceitamos esse tema, automaticamente, como nós sempre fazemos, nós começamos a pensar
da lei de adoração, o que nós temos que aprender, o que eu tenho que aprender, Jonathan, como espírito imperfeito, através dos ensinamentos desses espíritos superiores, para que eu possa melhorar minha condição moral, minha condição espiritual, para que eu possa me equilibrar melhor, para que eu alcance novos patamares evolutivos com essa instrução. Então, nós começamos a estudar esse tema e pegamos lá, seguimos realmente a instrução e o convite, que foi as questões do Livro dos Espíritos, 649 a 673, é claro, trazendo de fora outras instruções, como a obra Pensamento e Vida, No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, outras obras aí da doutrina espírita, claro, usamos como preferência aí as obras pelo punho de Chico Xavier, mas também outras, para que possamos aqui ter uma compreensão maior, como as obras também de André Luiz, né? Vida no mundo espiritual, como Nosso Lar, citamos aqui No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, que realmente nos dá condições de compreender um pouquinho mais a doutrina espírita. Então, realmente, dentro dessa pequena introdução que nós falamos, vamos aqui abordar essas questões 649 e 673, tentando aqui refletir, compreender e aprender, e tentando com essa compreensão, reflexão, analisarmos e programarmos o que nós tiramos como lição para aplicar no nosso dia a dia. Porque quando falamos de lei de adoração, e ao pensar adoração, nós automaticamente muitas vezes remontamos aos fatos exteriores. A humanidade, ela estava, através do exercício dos milênios, sempre praticamente exerceu muito mais adoração por atos exteriores do que interiores. E nós estamos aqui para abordar não só esses temas e compreender os nossos irmãos, que é necessário, mas também para criarmos realmente esse novo hábito da adoração real, da adoração que um cristão, que um espírita amadurecido deve programar na sua vida e deve exercer no seu dia a dia. Então, nós vamos aqui abordar alguns temas e nós pegamos cada questão da 649 a 673, tiramos um pequeno tópico e vamos aqui dar uma pequena pincelada, uma pequena reflexão rápida de cada ponto, não esgotando nenhum ponto, que é impossível esgotar, mas convidando aos nossos irmãos para que, assim como nós, também possamos estudar cada vez mais e cada vez mais profundamente a doutrina, cada vez mais profundamente a lei divina. A autorreflexão é essencial, possamos fazer a nossa autorreflexão constantemente, a reflexão constante dessas instruções, com pensamento sempre voltado em aplicação do que aprendemos em nós mesmos e não no outro. Seguindo aquele preceito também, aquela advertência de Jesus, em que nós temos o hábito muito maior de ver o cisco no olho do nosso irmão e não ver o argueiro nos nossos olhos, né? A trave nos nossos olhos. Então, com essa reflexão de preocupar conosco, preocupar com a nossa reforma íntima, com nossa nova postura, com nossa mudança de comportamento, com a necessidade que nós temos de, como reencarnantes, de modificação de atitudes, modificação de pensamentos, que possamos aqui iniciar estudo com esse pensamento primordial. O que eu vou estudar aqui hoje não é para o meu vizinho, não é para a minha mãe, não é para o meu pai, não é para ninguém externo a mim, sim para mim mesmo. O que eu tenho que aprender aqui para modificar e me melhorar? Sempre com esse pensamento, convidamos a todos a estudar depois, se já não estudaram essas questões, que me trouxe uma gama muito grande de reflexão e possibilidades aqui de reflexão que em alguns pontos eu ainda não tinha analisado. Então vamos aqui para a questão 649. Nessas questões, como falamos, lei de adoração, os Espíritos vêm nos esclarecer, nos direcionar, nos dizer, através das questões de Kardec, nessa que foi tida como a primeira obra de Kardec, a obra da codificação, a obra básica da doutrina espírita, com perguntas e respostas muito claras, muito diretas, feitas por Kardec, uma coletânea feita com muito trabalho, com anos de dedicação, por um espírito de, vamos assim dizer, com uma boa gama de conhecimento e também de moral, que veio aqui, através dessa coletânea de perguntas e respostas, nos mostrar claramente como que se dá o entendimento, o processo, boa parte a respeito do processo evolutivo, com várias outras normas e leis divinas, para que possamos compreender alguns processos do nosso próprio psiquismo, nossas próprias atitudes, do nosso ser, né, como espíritos imortais, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, é essencial compreendermos e estudarmos esse livro, que nos traz uma compreensão assim razoável, bem razoável da lei divina. E nessa primeira questão, nós exatamente pensamos aqui, tiramos uma pequena frase, que é exatamente a respeito da elevação do pensamento a Deus. Porque Kardec pergunta para os espíritos como que se dá, né, o processo de adoração a Deus, e exatamente os espíritos respondem, através da elevação do pensamento
a Deus. Agora há pouco nosso companheiro nos convidou, né, a oração inicial, elevarmos o nosso pensamento a Deus, e realmente se dá aí. É um processo de adoração segundo a espiritualidade superior. A oração é um processo de adoração que todos nós podemos lançar a mão, não importa onde estivermos, o ambiente que estivermos, no momento que estivermos, e é realmente uma ferramenta essencial para aquele que se diz ou que busca, claro, adentrar ou busca realmente compreender o evangelho, busca realmente ser uma pessoa melhor, busca realmente vencer a si mesmo. E nós vamos ver isso aqui nas questões posteriores, em que os Espíritos trabalham para a gente um pouco a adoração, a oração, como esse mecanismo, essa ferramenta que todos nós temos e temos que lançar mão, temos que criar um hábito de lançar mão, para que possamos assim, como nós diz o nosso amigo Martins Peralva, estudando lá nos domínios da mediunidade, elevar o nosso padrão vibratório para que possamos alcançar um padrão vibratório mais alto e assim alcançar aí o padrão vibratório do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, e assim ter uma intuição, né, ter um direcionamento mais equilibrado, ter condições de ter força para suportar a nós mesmos, nossas próprias tendências, e assim superar a nós mesmos. É uma ferramenta, e é uma ferramenta que realmente está aí, atrelado à adoração, à lei de adoração, em reconhecimento a um Deus maior, a um Pai celestial, aquele que tudo vê, que é a inteligência suprema, esse que nós intitulamos e chamamos como Deus. Na questão 650, os Espíritos trazem para a gente que o pensamento, que esse sentimento que nós temos de adoração, ele origina exatamente do quê? Da existência inata de Deus, né? Nós temos isso na nossa consciência, da existência inata de Deus. E exatamente nessas questões posteriores, eles vêm trabalhar para a gente que a adoração é lei natural. Nas questões eles trabalham aqui para a gente, é lei natural. Está na nossa consciência natural do indivíduo, natural do espírito. O espírito tem a consciência da existência de Deus de forma inata, é oriundo do espírito, assim como também esse hábito de adorar. Trabalham para a gente nessas sessões seguintes a respeito do ateísmo também, nos dizendo que não existe ateu, todos nós cremos em algo, né? Quando nós vamos estudar profundamente a doutrina espírita, os espíritos deixam claro para a gente que muitos de nós nos dizemos ser ateus, nos dizemos não acreditar em Deus, muitas vezes, por quê? Por não conseguirmos criar esse liame, muitas vezes entre ciência e religião, entre filosofia e religião, porque realmente não temos aí ainda esse domínio do verdadeiro sentido do que é religião. A doutrina espírita nos esclarece que a religião está no sentido de realmente nos religar a Deus, não nesses dogmas ou nos conceitos formulados pela humanidade a respeito dessa sociedade, dessas, vamos dizer assim, muitas vezes tido aí como instituição religiosa, e sim no sentido real da religião, né? O sentido moral da religião. E muitos de nós nos dizemos ateus exatamente por quê? Porque não conseguimos ligar isso, não conseguimos compreender, ou, por exemplo, não conseguimos compreender as parábolas, né? Não conseguimos compreender a Gênese, por exemplo, e não conseguimos sair da alegoria e realmente adentrar aí nas leis, né, verdadeiras, na verdade. E a doutrina espírita nos facilita isso. Ela nos possibilita aí compreender realmente as parábolas de Jesus, compreender realmente o Antigo Testamento, ou mais profundamente o Antigo Testamento, compreender a Gênesis e assim gerar esse liame e ter a famosa fé raciocinada que o Evangelho segundo o Espiritismo tanto nos diz. Portanto, é importantíssimo estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lermos, estudarmos essas questões para que possamos compreender. Atrelado a isso, é claro, ter uma compreensão cada vez mais ampla dos 15 princípios básicos que estão aí na doutrina espírita, não em um lugar isolado, mas em todas as obras, na obra do Pentateuco, como também nas obras aí subsidiárias da doutrina espírita. Então é essencial compreendermos e estudarmos a doutrina espírita. É lógico, como citamos agora há pouco, questão 652 do Livro dos Espíritos. A adoração está na lei natural, como falamos. Os Espíritos deixam claro que todos nós temos isso inato em nós, né? Já vimos na antiguidade, nos indígenas, nos povos antigos, que sempre titulávamos deuses, criamos deuses para adorar, tínhamos o hábito de adoração material, né? Então isso aí realmente já vem dos milênios que nós vemos acompanhando, e realmente é oriundo do Espírito. E por ser realmente uma ferramenta, vamos dizer assim, um mecanismo, uma lei natural, nós temos que realmente começarmos a lançar mão disso para saber como utilizar. Porque, caso contrário, nós vamos continuar repetindo erros do passado. E como sempre citamos em todos os estudos que nós fazemos, estamos reencarnados segundo a espiritualidade superior com um único propósito: evolução moral.
a evolução do nosso espírito. E é claro, segundo os espíritos, se estamos reencarnados é porque nós precisamos aprender. Aí não é simplesmente se eu quiser ou não, não. Estamos reencarnados por um motivo primordial. É necessário aprender, é necessário progredir. Se eu estou reencarnado é porque eu preciso aprender. Eu tenho o que aprender. Se eu não precisasse, não tivesse o que aprender, eu não reencarnaria. Então, com esse pensamento, nós temos que entender que se estou aqui para estudar a lei de adoração, é porque eu necessito aprender algo. Não é que eu necessito decorar algo. Não é porque eu necessito simplesmente passar por estudo ou, vamos dizer, né, preencher lá o meu currículo de estar sentado mais uma vez, mais uma hora estudando doutrina, não. É para que eu possa tirar dessas lições algo de bom, algo de útil, para que eu possa modificar a minha intimidade. E aí se dá aquele famoso mecanismo que a doutrina sempre nos ensina. Processo de reforma íntima, mudança de comportamento, mudança de sentimento, progresso realizado. Segundo a espiritualidade, nós temos um processo. Aí nós lembramos no mundo maior, na obra Pensamento e Vida, de Emmanuel também, Pensamento e Vontade, na verdade, em que eles trabalham para a gente o nosso mecanismo de aprendizado. Eles falam para a gente que nós estamos aqui com o famoso que um amigo sempre cita para a gente, né, que é o tripé do espírita, que é instrução, fé e trabalho. A instrução é o hábito de sempre estudar, sempre refletir, buscar compreender, aí com essa gama de instruções da espiritualidade superior, com a gama de instruções da ciência. A fé, que é esse hábito aí da fé, não a fé morta, né, segundo os espíritos nos falam, mas sim a fé raciocinada, aquela fé que realmente é inabalável, que ela é criada através do processo da razão mesmo, um processo de estudo, de reflexão constante. E o trabalho que, segundo a espiritualidade, trabalha para a gente, que é exatamente esse processo de aprendizado, confiança naquilo que aprendemos e mudança de comportamento. O trabalho está na mudança de comportamento, na mudança de hábitos constantes, de hábitos diários. É aí que se dá o trabalho. Então é interessante que, se está na lei natural, se é uma lei natural, é extremamente racional, podemos assim dizer, e lógico que nós, se é lei natural, não tem como fugir, é inderrogável, então vai ser aplicável a nós. E se é aplicável a nós, eu, como um ser racional e como um ser inteligente que sou, e aí nós citamos todos nós, espíritos amadurecidos para compreender a doutrina espírita, temos que compreender que temos, por necessidade de compreender essa lei natural, aprender a lidar com ela, aprender a lançar mão dela, para que assim possamos trilhar a nossa caminhada evolutiva de forma mais equilibrada, o que é essencial, e é esse o propósito da nossa reencarnação. Aprender para ser melhor, e assim sendo melhor, é claro, consequentemente, servir melhor em qualquer ambiente que tivermos, na casa miramês, ou desencarnados, no nosso lar, no trabalho, onde estivermos. Processo de aprendizado constante, reflexão constante e trabalho, mudança de comportamento constante. Na 653, a espiritualidade deixa claro para a gente a respeito da adoração, dizendo para a gente a adoração que mais é válida. Eles trabalham para a gente a adoração verdadeira é a de coração. Eles falam para a gente assim, que a adoração de verdade é a de coração. A adoração exterior depende da intenção. E quando nós refletimos sobre isso, nós começamos a pensar, tá, a verdadeira adoração é de coração. Segundo os espíritos, quando fala de coração, isso na verdade todos nós sabemos, até fora da mesa da doutrina, que quando se fala de coração nós falamos de sentimento. Então a verdadeira adoração é aquela que é feita com o sentimento. Com o sentimento. E a gente sempre se lembra daquela passagem lá, né, do óbolo da viúva, em que Jesus cita para a gente lá que alguns dos nossos irmãos chegavam lá no gasofilácio doando lá muitas moedas, muito dinheiro, enquanto uma viúva foi lá e colocou simplesmente algumas dracmas. E Jesus disse que, em verdade, ele nos dizia, né, que aquela viúva doou muito mais do que aquelas pessoas que doaram lá valores, sabe, muito grandes, valores enormes. Exatamente por quê? No entendimento que nós extraímos da doutrina espírita. Aquela viúva estava doando do que tinha, né? O máximo que tinha, além a famosa túnica, mais do que, né, além da capa, deu também a túnica. E nós sabemos que quando falamos de sentimento, segundo o próprio Emmanuel, nossos sentimentos ainda são viciados. São viciados por quê? Segundo a espiritualidade, também obra Pensamento e Vida, no mundo maior também, esses capítulos 3 e 4 e outros mais, como várias outras obras da doutrina, trabalha para a gente claramente que nós somos fruto das nossas experiências. Experiências que adquirimos como? Através das reencarnações. Então, se eu, como espírito, como espírita, reencarnado, amadurecido, sabendo disso,
que meus sentimentos são viciados, que eu estou aqui para mudar eles, porque eles são frutos das experiências que eu adquiri, eu estou aqui para mudar minhas experiências, fatalmente eu tenho que mudar meus sentimentos constantemente. É natural para um espírita estar constantemente reformando-se intimamente. Claro que muitas vezes não vamos perceber de imediato a mudança feita, porque, segundo a espiritualidade, você vai de passo a passo, de degrau a degrau, devagarzinho, a gente vai conquistando a nós mesmos. Porque as experiências que temos agora, os sentimentos que temos agora, estamos praticando há mais de 200 mil anos, segundo a doutrina espírita, com o pensamento contínuo, repetindo, repetindo, repetindo. E é claro que não existe milagre, existe sim trabalho. Nós também vamos vencer essas experiências através da perseverança. Jesus, aquele que perseverar, será salvo. São todos os ensinamentos do Mestre, ensinamentos de Jesus, que realmente nos dão condição, nos dá condição de melhor compreender, melhor entender, melhor refletir acerca das instruções da Água dos Espíritos. Por isso é necessário a gente fazer esses pequenos apanhados para aí compreendermos um pouco mais. E mais uma vez dizemos aos nossos irmãos que estão participando, se quiserem participar, fazer uma colocação, é só chamar, acessar o áudio, fazer um questionamento, algum posicionamento. Não tem problema nenhum, é um estudo conjunto. Então, quando nós pegamos essa frase aqui do 653, que estão 653 livros dos Espíritos, a adoração de verdade é de coração, nós automaticamente associamos a sentimento. Mas não poderíamos deixar de lembrar que nós estamos aqui para mudança, exatamente para mudar esses sentimentos, para mudar as nossas experiências, que as experiências refletem nos nossos sentimentos e, consequentemente, em tudo que somos e em tudo que seremos. Quanto mais dominarmos a nós, quanto mais reformarmos a nossa intimidade, maior potencial espiritual nós teremos, maior capacidade nós teremos, porque nós alcançaremos patamares maiores e, é claro, será muito mais fácil superar qualquer dificuldade que tenhamos, segundo a espiritualidade superior, não segundo o que nós dizemos. E aqui, eles falam nessa mesma questão, diz para a gente a respeito da adoração exterior. E de onde que a gente pensa nessas adorações exteriores? Fatalmente nós vamos pensar nas religiões organizadas, como todos nós encarnados, como espíritos também, somos aí fruto também dessas religiões, passamos pela igreja evangélica, católica muitas vezes por outras religiões como Umbanda e outras mais, que têm ter o seu respeito, porque nos auxiliaram muito no nosso patamar evolutivo da época, e exatamente nesses adorações exteriores, que se dá com sacrifícios, com os esforços, com as dedicações, com as velas, a quantidade de oração decorada, por exemplo, tudo isso que ato de exteriorização de adoração, porém em atos materiais, como nós citamos agora há pouco, por exemplo, a própria doação das moedas, né, feitas pela viúva, pelos aqueles irmãos nossos do passado. Hábitos de adoração, vamos dizer assim, os famosos agrados, né, que queríamos dar a Deus, muitas vezes, exatamente no aspecto de comércio, né, dar um dinheirinho aqui para ter um milagre de outra forma, mas que, segundo a espiritualidade, realmente tem sua valia? Pode ter, dependendo da intenção. Desde que você dê, ou você doe, ou você faça com uma boa intenção, tudo vale. Porém, nós lembramos, né, segundo a espiritualidade superiora, isso demanda, é claro, do grau moral e espiritual do indivíduo, do espírito, do ser, da criatura, da criação divina. É claro que assim nós podemos compreender que uma pessoa que estuda a doutrina espírita e compreende a doutrina espírita, ele começa a se desvencilhar desses dogmas. Ele começa a vencer esses dogmas e compreender qual que é a verdadeira adoração. E é claro que quando você avança um degrau, você não pode mais olhar para trás. Lembramos lá da história de Ló, se não me engano, né? Que foi pedido para ela sair da cidade e não olhar para trás. Se olhasse, petrificaria, viraria estátua de sal. Como diz no próprio Emmanuel, nos diz que nós devemos olhar para trás, ver o nosso passado, da mesma forma que nós olhamos para o retrovisor do carro. Você olha para ter uma referência, mas seu objetivo é para frente. Então, se nós compreendemos isso, é claro que esses atos exteriores de adoração não cabem mais à doutrina espírita, não cabe mais ao espírito amadurecido. O sentido da adoração para ele já se amplia. E nós vamos atentar nisso aqui. Já falamos a respeito do sentimento, do pensamento, e tudo isso aí também entra também no campo de adoração, dentro de um patamar já mais equilibrado. Não falamos evoluído, porque, segundo a espiritualidade, nós ainda somos crianças, né, espirituais. Então, estamos longe ainda, muito aquém. Mas é um próximo passo para a compreensão. E aqui a espiritualidade fala para a gente
que a preferência de Deus, né, que ele trabalha para a gente, é lógico que a preferência de acordo com a lei divina, é para aqueles que adoram do fundo do coração, que adoram com seu sentimento, que se entregam na adoração. E é claro, nós citamos agora há pouco a respeito da oração, a espiritualidade deixa claro para a gente a respeito da oração. Fala para a gente que aquele que ora com sentimento, doando de si, com intenção boa, verdadeira, é claro que ele vai ser muito mais atendido, muito melhor atendido. Aquele que deseja o bem do outro, que vibra pelo outro, que ama o outro, que sente pelo outro, ele tem um domínio maior sobre as leis, sobre sobre a matéria, sobre vamos dizer, a lei natural. Ele emana de si, né, com muito mais possibilidade de alcançar, de magnetizar, de gerar um benefício para o outro. Já citamos algumas vezes a obra No Mundo Maior, a irmã Narcisa, né, que tinha um sentimento maior, que amava mais e por isso pode auxiliar mais. Quantas histórias vemos aí na doutrina espírita, nas próprias obras de André Luiz, que nos demonstra claramente que o indivíduo que ora com fervor, com sentimento, com amor, proporciona um refrigério, um auxílio a todos aqueles que o circundam, e mais, né? Não só aqueles que estão próximos, mas distantes também. Então, o alcance da oração do indivíduo que ama, que sente, que vibra bem, que tem boas intenções, é muito maior do que aquele indivíduo que simplesmente ora decoradamente, de forma decorada, ou de forma simplesmente, como a gente falou agora, de forma egoística, como é falado pelos espíritos aqui, né? Ambiciosa, nessa própria questão 654, fala pra gente, né? Fazendo bem e evitando o mal, é a maior oração que podemos fazer. Então não adianta orar se não, realmente não exercemos o bem. Não adianta querer o bem do outro se as nossas atitudes diárias não estão de acordo com a nossa oração. Então a espiritualidade é tão interessante, né? Que nós temos uma nuvem de testemunho ao nosso redor. Nós, como espíritas, sempre ouvimos essa frase, sempre repetimos ela. E é claro, a espiritualidade não nos reconhece, não nos observa simplesmente pelas nossas palavras. Eles olham realmente as nossas emanações energéticas, nosso campo áurico, nossa vibração, nosso pensamento. Então, se eu oro e não tenho atitude de acordo com a minha oração, aí vamos falar oração boa, né? Oração do bem, oração de bem. Se eu desejo paciência, se eu desejo amar o meu próximo, mas se eu não tenho um hábito constante de perdão, se não exerço perdão, eu estou sendo hipócrita. Eu estou sendo como um túmulo calhado, né? Jesus nos diz claramente há 2021 anos atrás. Eu estou falando uma coisa e vivendo outra. Então, fazer o bem e evitar o mal, isso, segundo a questão 654 do Livro dos Espíritos, é responsabilidade nossa, já é o patamar do espírita cristão, já é o patamar que nós devemos fazer, sempre estar nessa proposta de fazer o bem e evitar fazer o mal. Então, a oração verdadeira não basta simplesmente pedir perdão a Deus se eu não perdoo o meu próximo. Não basta pedir a Deus que me auxilie, me ampare a adquirir moral, se eu não procuro praticar o bem, exercer o bem. E mais do que isso, né? Não só praticar o bem, mas também começar com esse esforço, com a boa vontade, né? Começar a vencer a mim mesmo, começar a ir contra mim constantemente, como Paulo nos diz, né? Já não faço o que eu gosto, porque o que eu gosto não me é lícito, não me convém. Convites e exemplos aí de Paulo, que vem nos trazer também há mais de 2000 anos atrás, nos mostrando essa norma que é essencial para o cristão. Fazer o bem e evitar o mal. Mas o mal não é um mal externo a nós, como diz Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Somente o que é no homem contamina o homem. Então o mal, muitas vezes, nós temos que entender, muitas vezes nós atribuímos ao externo, atribuímos ao coronavírus. Alô? Estão me ouvindo? Oi, alô? Deu agora deu. Deu? Então, Deu. como falamos, muitas vezes, vamos dar continuidade então. Muitas vezes falamos, por exemplo, que o mal, né, é o do coronavírus, é a humanidade, é a economia, é o governo, é o meu vizinho, é o meu pai, é a minha mãe, eles que exercem o mal, eles que me fazem o mal, não é assim? E, na verdade, segundo a doutrina, não. O maior mal e o único mal que nós devemos vencer é o mal que está em nós mesmos. Fatalmente, é o mal que há dentro das nossas próprias tendências, dos nossos próprios vícios. Segundo a espiritualidade, é com esse mal que eu devo me preocupar. Então, muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que ir contra o mal é ir contra o meu vizinho, né? É criticar o meu vizinho, é apontar ele, ou, por exemplo, ensinar ele o evangelho, né?
Eu fico lá tentando, no famoso processo de que muitas vezes a gente fala, né? Eu tenho que evangelizar meu próximo, eu tenho que evangelizar o obsessor, né? Tenho que desobsidiá-lo, tenho que ajudar aquele irmão no processo obsessivo, e na verdade o processo se dá em mim primeiro. Porque é tão interessante quando nós estudamos isso, sobre o próprio magnetismo, o indivíduo que ele procura se dominar, que ele vence a si mesmo, que ele se moraliza, ele tem muito mais influência a auxiliar o outro do que o indivíduo que não se preocupa. Porque o indivíduo que não se preocupa, o máximo que ele vai falar é o intelecto. O indivíduo que se preocupa com moral vai falar o coração. Então o magnetismo dele é muito maior, abraça muito mais, age muito mais, influencia muito mais do que aquele que simplesmente se preocupa com o intelecto. Então fazer o bem e evitar o mal está realmente nesse processo de reforma íntima, de mudança de comportamento. Fatalmente, mudança de comportamento, novo patamar espiritual, novo patamar vibratório. Porque novas atitudes vão ali ser geradas, novas experiências vão ser geradas. Segundo a obra Pensamento e Vida, são as nossas experiências que geram o nosso sentimento. O nosso sentimento gera a nossa sintonia e fatalmente nos liga e desliga ao que é pertinente e ao que não é pertinente. Quem faz o bem, se liga ao bem. Quem pratica o mal, se liga ao mal. Mal aqui podemos assim entender, segundo a própria espiritualidade, como a própria ignorância, né? Porque o mal verdadeiramente, segundo eles, não existe. Existe sim ignorância, um processo temporário de ignorância que fatalmente vai se modificar. Porém, para que ele se modifique, depende de nós mesmos. Mais rápido ou mais devagar, né? Depende realmente do livre-arbítrio, da intenção, da boa vontade, do trabalho exercido por nós. Aí continua assim na seção 654. Somente nos lábios tem religião o orgulhoso, invejoso, cioso, duro, implacável. Aquele indivíduo que se professa uma religião como nós, ou ora, vamos assim dizer, mas que é só do lábio para fora, que não trabalha, não se domina, que continua sendo vencido pelo orgulho, pelo egoísmo, pela dureza do coração, por ser implacável com seu irmão, ele está simplesmente o quê? Somente dos lábios para fora, orando dos lábios para fora, adorando dos lábios para fora, sendo religioso do lá para fora. Então, o seu mendigo espírita, e por isso nós dizemos que nós ainda não somos espíritas, a gente está buscando, né, em vias de sermos espíritas. Se eu busco realmente ser um religioso, não na concepção comum, segundo os espíritos, não na concepção humana da religião, mas a religião verdadeira, nos ligar a Deus, eu tenho que começar a praticar, a vencer, a dominar essa minha orgulho, a dominar esse meu egoísmo, essa minha inveja, essa minha dureza, essa minha forma de ser implacável, essa ambição que eu tenho pelos bens materiais. E é claro, não é no salto, né, de um pulo para um dia para o outro, não existe milagres, é devagar, é sempre, é constante, começar a vencer essas minhas tendências nas pequenas coisas, fazer a minha autorreflexão constantemente, diariamente, né, para que eu possa, assim, num processo diário, contínuo, vencer paulatinamente, né, como diz a palavra, paulatinamente, devagarinho, de pedra em pedra, ele me lapidando, me dominando, como é o processo, por exemplo, do próprio diamante, né? Aquele processo de lapidar o diamante, aos pouquinhos e trabalhando o meu eu, até me tornar a pedra preciosa que sou. Porque todos nós, segundo lá nós estávamos vendo na obra Fim de Luz, todos nós somos herdeiros de Deus. Porque muitas vezes também começamos a pensar que devido ao nosso passado, nossa imperfeição, que nós somos seres ruins, né? E começamos a cair no pessimismo, por ainda não conseguimos dominar as nossas tendências, ainda sermos ambiciosos, invejosos. Muitos de nós, né, que boa parte da vida consegue manter um certo equilíbrio, de repente cai em um erro e se desequilibra, entra na depressão. Por que, meu Deus? Por que eu sou tão pequeno? Sou tão pouco, né? Muitos de nós até caímos na ociosidade, né? Não, quem sou eu para trabalhar com o evangelho, ou para dialogar, para refletir, ou para estudar a doutrina espírita, ou para fazer um estudo de uma hora, quem sou eu? Mas lá nessa obra Vim de Luz nos alerta a espiritualidade, calma, não pensa assim não, porque você não é só um pobre coitado, e mais uma vez aqui nós até vamos citar aqui o capítulo, só para referência, que é o capítulo 120, Herdeiros da obra Vinha de Luz, e Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lá fala para nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. E isso nos dá esperança porque, então eu também sou capaz, eu tenho algo de bom. Eu tenho minha luz, eu tenho minha capacidade também de contribuir, colaborar. Sou imperfeito? Sou, com certeza. Com certeza sou. Segundo a espiritualidade, estamos aqui para o quê? Aprender
melhorar. Então necessitamos aprender. Porém, eu também sou corrideiro, sou herdeiro de Deus. E eu tenho essa luz em mim. Eu tenho tudo o que há na divindade, eu tenho tudo de bom, e eu tenho que o quê? Aos poucos ir descobrindo isso e lançando para fora. E esse processo de reforma íntima, isso nos dá esperança, né? Saber que desse potencial todo que nós temos, como herdeiros de Deus, filhos da luz, para lançarmos mão e falar assim, opa, então eu sou capaz. Jesus percorreu o caminho, eu também sou capaz. A espiritualidade superior percorreu, eu também sou capaz de percorrer. Então, um convite aqui que a espiritualidade fala pra gente, ela não nos vem falar do nosso passado obscuro, delituoso, como não fala, pra gente simplesmente ficar lá, nos colocar no nosso lugar, né? Não no aspecto humano, nos colocar no nosso lugar, em parar e deixar, né, as coisas acontecerem. Não, podem falar assim, ó, desperte, acorde. Você tem um potencial fantástico. Vós sois deuses. Nos fala exatamente disso. Vocês podem ser muito mais. Avancem, cresçam, né? Evoluam, progridam. É o convite, né? O chamativo da espiritualidade superior. Então, realmente, as nossas orações, nosso ato de adoração, ele deve, para que nós possamos exercer de forma cada vez mais ampla, nós temos que, com certeza, começar a vencer esses vícios em nós. E segundo a espiritualidade, os pais de todos os vícios, egoísmo e o orgulho. Vencendo essas duas chagas, nós vamos vencer todos os vícios que temos. Então, fatalmente, é uma luta constante. O reino dos céus se combate, segundo o Paulo, né? O reino dos céus se conquista com violência, né? Então, quando ele fala assim pra gente, ele fala exatamente o quê? Não é a violência física, né? É esse processo de quê? De esforço constante contra nossas tendências. Perseverança. E com unhas e dentes, né? Vencendo e dominando a nós mesmos. Constantemente, todos os dias, em todos os momentos. Não só dos tempos religiosos, mas principalmente em todos os ambientes que nós ficamos. No lar, no trabalho, em qualquer ambiente que estivermos. Segundo a espiritualidade, lá na questão 655, Kardec faz aquelas famosas perguntas dele, né? Um espírito curioso, exatamente nos auxiliando também, fazendo pergunta por nós. Ele pergunta para a gente a respeito exatamente da adoração material, né? Que nós fazemos. E a espiritualidade deixa claro para a gente. O que vale é a intenção, gente. O que vale é a intenção. Muitas vezes nós fazemos coisas fantásticas, né, fisicamente, mas temos uma intenção malévola por trás, né? E muitas vezes fazemos coisas materiais que têm uma intenção boa, benéfica. Então a espiritualidade fala para a gente, ó, tudo que nós fazemos vale a intenção. E é claro, e aqui nós podemos refletir, como falamos da adoração exterior, material, com a adoração do sentimento, né? Do âmbito do sentimento, isso também demanda do grau espiritual, né? Do indivíduo. Porque, segundo o próprio Jesus, os ensinamentos dos Espíritos também, muito será cobrado daquele que muito foi dado. Deus não vai exigir, Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis. Deus vai exigir de acordo com a graduação de cada indivíduo, com o grau moral, o grau de compreensão de cada indivíduo. Então, eu não posso simplesmente condenar o meu irmão, por exemplo, que acende velas, o meu irmão que rola o terço, que ora o terço, o meu irmão que faz qualquer tipo de ato exterior, como canta, como clama, como grita, eu não posso condená-lo, porque ele está exercendo ali com o sentimento dele, dentro do grau de compreensão dele. É claro que se eu sei que aquilo não está mais para mim, eu devo olhar para frente e seguir o meu processo. Eu tenho que agir de acordo com o que eu compreendo que eu tenho que agir. Para aquele indivíduo que está naquele patamar, excelente, graças a Deus. Ele está exercendo ali com o sentimento dele, doando de si. E às vezes, né, com muito mais empenho e sendo muito mais fiel ao que ele compreende do que eu. Eu às vezes compreendo um pouco mais, mas não ajo de acordo com o que eu compreendo. Ele compreende, está agindo de acordo com o que ele compreende. Então, de certa forma, ele está agindo com muito mais fidelidade ao que ele compreende do que eu. Então, fatalmente, está melhor do que eu, com certeza, né? Porque ele está exercendo o que ele compreende, não está sendo hipócrita. Então, a intenção realmente é o que vale. E lá o Kardec também ainda nos diz assim, é muito interessante quando ele pergunta, né? O que vale mais, a adoração, a oração em conjunto ou a oração individual? Aí a espiritualidade fala pra gente, claro, gente, isso aí até é um pouco racional, nós entendemos. Uma coisa vale mais que a outra? Não necessariamente. Não necessariamente. Jesus nos convida a orarmos constantemente, né, o tempo todo. É claro que nós vemos lá, por exemplo, nos domínios da mediunidade, sempre gostamos de lembrar, né, em uma reunião mediúnica, por exemplo, quando vários irmãos estão lá sentados na mesa mediúnica e começam a orar, aquela forma que as mentes se ligam, né, vibratoriamente, todos com um pensamento em comum, com as mesmas ideias, com o mesmo objetivo, que amplia muito o potencial de trabalho naquele ambiente, claro. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome,
eu ali estarei. Jesus deixa claro. Então a espiritualidade fala para a gente, claro, que potencializa mais várias mentes estarem juntas, mas uma também consegue fazer grandes trabalhos. E é claro que, com certeza, uma mente que tem um hábito de oração, somado com mais mentes que têm um hábito de oração, podem muito mais do que uma mente que não tem hábito de oração, formado com mente que não tem um hábito de oração, se unirem para uma oração aí, temporária, de vez em quando, né? É claro que ele vai manter o seu potencial muito mais elevado com o hábito de oração. Principalmente, nós vamos entender capítulo 3 e capítulo 4, sempre convidamos da obra No Mundo Maior. Lá nós vamos entender sobre a casa mental, né? Sobre a nossa tomada. E vamos estudar também No Mundo Maior, nos domínios da mediunidade. Podemos pegar também estudando a mediunidade de Martins Peralva, que é um estudo lá dos domínios da mediunidade, que trabalha para a gente a respeito do potencial da oração, como que nosso padrão vibratório eleva, nossa mente, nosso potencial mental eleva e consegue, claro, com o hábito de oração, nesse aspecto que a espiritualidade está falando, né? Fazendo bem e evitando o mal. Não é só a oração da boca para fora, é a oração com a mudança de sentimento, com a mudança de comportamento. É dessa oração que nós estamos falando. Então, um indivíduo que ele está nesse constante trabalho, como o nosso irmão Raul Silva, lá nos domínios da mediunidade, com hábito de oração, com a mudança de comportamento, com a aplicação do estudo que aprende do evangelho no dia a dia, ele eleva o seu padrão vibratório, conseguindo assim que, claro, alcançar o padrão vibratório do seu mentor espiritual, do seu anjo da guarda, do mentor do seu lar, do mentor da reunião mediúnica, e assim, recebendo a intuição, tendo mais capacidade de suportar as suas tendências, mais capacidade de suportar o seu testemunho, de passar com nota 10 ou uma nota máxima em cada testemunho, em cada provação que for passar. Isso também nós devemos lembrar, porque devemos ter em mente como é importante o processo da oração e a mudança de comportamento. A mudança de comportamento e fazer o bem já é uma oração, se formos assim pensar. Porque se eu estou constantemente fazendo o bem, repelindo a mim, e clamando a Deus amparo, que nós devemos fazer isso constantemente, quando eu elevo o meu pensamento pedindo a Deus com esse propósito e agindo nesse propósito, a espiritualidade, segundo os espíritos superiores, vem ao meu auxílio. Claro, porque você tem uma boa intenção. Você tem a intenção de quê? De dominar a si mesmo, de ser melhor, de ser mais justo, mais paciente, mais tolerante, perdoar constantemente, né? Exercer o bem, e a espiritualidade vai se alegrar e ela vai se mover. E fatalmente, estando ao seu lado, te intui melhor, e você se fortalecendo, é claro, você vai passar pelas provações do seu dia a dia, pelo seu testemunho com muito mais facilidade. Não porque eles tiram a prova do seu caminho, não por isso, que eles não tiram. E nós vamos agora, não vamos citar questões mais, vamos trabalhar todo o tema, porque o tempo já está esvaindo. Mas o que a espiritualidade faz é o quê? Você se fortalece, você se torna maior do que os seus problemas. Fatalmente, por ser maior, ser melhor, claro que você vai passar pelas situações da sua vida com muito mais brandura, muito mais equilíbrio, porque você está mais forte, você está mais capacitado a passar por aquelas situações. Então é natural que o indivíduo que se prepara mais, se prepara antecipadamente, né? Se autoanalisa, se modifica, adquire grau moral, gradação espiritual, educação real, educação espiritual. Claro que ele vai passar por qualquer processo da reencarnação com muito mais tranquilidade, muito mais equilíbrio mental, muito mais saúde física, saúde espiritual, do que o indivíduo que simplesmente deixa as coisas acontecer, não se preocupa com a sua programação moral, não se preocupa com sua reforma moral, porque quando vir a dificuldade, ele vai estar frágil, fragilizado, podemos assim dizer, por não estar no processo de estar sempre ligado ao bem, fatalmente vai exercer o que ele é e vai estar fazendo mal. Segundo a espiritualidade, né? Não fazer o bem já é fazer o mal. Está numa das questões também aqui, dessas questões nós citamos, como também lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Fala pra gente que no patamar espiritual que nós nos encontramos, tá lá onde fala pra gente lá do homem de bem, do grau dos espíritos. Não fazer o bem já é fazer o mal. Por quê? E é natural. Se eu sei que minhas experiências é fruto do meu passado é ruim para mim, é de experiências fora do equilíbrio, na ignorância, se eu não estou num constante processo de reforma íntima e deixo as coisas acontecerem, estou repetindo meu passado. Estou repetindo o mal que eu fui, o mal que exerci. Então, fatalmente, eu vou estar o quê? Em um desequilíbrio. Então, a espiritualidade, ela disserta pra gente, e é muito interessante, que elas falam pra gente exatamente isso. Falam pra gente sobre a necessidade de mudança de comportamento.
E como que esse processo de adoração se dá de um espírito já graduado, vamos dizer assim, não graduado, mas um espírito já amadurecido, conhecedor, compreendedor dessa lei divina. E é claro, nós estamos falando aqui dentro do grau de nossa compreensão. Claro, segundo Jesus, segundo a espiritualidade superior, a evolução ela não se acaba. Ela é infinita, nós vamos evoluir sempre, nós vamos ter compreensão cada vez mais ampla da lei divina. Isso nós estamos citando dentro do nosso grau de compreensão. Então, segundo a espiritualidade, a adoração comum, claro que ela tem mais potencial, mas como citamos, né? De mentes em equilíbrio. Mais uma vez citamos lá, nos domínios da mediunidade, uma reunião em equilíbrio, uma reunião com pessoas que estão com o mesmo propósito, com o pensamento de fazer o bem. E aí, fatalmente, nós podemos ver também reuniões, sabemos de reuniões, de indivíduos com pensamento em comum, em fazer o mal, né? Em exercer coisas que não estão de acordo com o equilíbrio, de acordo com as instruções que Jesus nos trouxe. E aí nós devemos realmente distinguir, e nós só conseguimos distinguir através do estudo constante da reflexão, porque muitas vezes nós estamos muito bem intencionados, né? Mas fazendo mal. Nós estamos querendo fazer o bem, mas devido à nossa ignorância, de acordo com o nosso querer, com o nosso achismo, com o nosso egoísmo, né? Querendo tirar vantagens. Então, na verdade, o quê? Reunidos muitas vezes para gerar e produzir o mal, devido à nossa própria ignorância. Então, realmente temos que ter essa autoanálise constante, essa reflexão constante e estudo constante para conseguirmos compreender. Lá nesse próprio capítulo, né, a espiritualidade começa a trabalhar para a gente, por exemplo, na vida contemplativa, um dos itens, questão 657, nós tiramos aqui uns pontos muito interessantes, né, que fala para a gente assim, ó, não fazer o mal, mas não fazer o bem são realmente, realmente fazer o mal. Então, por quê? Porque você se torna inútil. Se você não faz o bem, você é inútil. Principalmente para nós, que somos espíritas, né? Que já começamos a tentar e compreender a caridade, compreender esse processo de reforma íntima, compreender o processo de amar a todos os nossos irmãos, né? Como Jesus nos diz, né? Com toda vez que deste a um dos meus pequeninos, e a mim que também destes. Esse processo da caridade real, do exercício constante de estar ao lado do nosso próximo, do nosso irmão, auxiliar da forma que puder, material, espiritualmente, está ali nesse processo de permuta constante com a humanidade, com todos que nos cercam, cooperando, sendo auxiliado, auxiliando, tocando essas experiências tão necessárias para o nosso processo evolutivo, né? Então, realmente, o indivíduo que não faz o bem é inútil. Inútil, segundo a espiritualidade, e fatalmente está fazendo o mal. Então, é muito importante e interessante nós refletirmos nisso, nós espíritas, né? Então, a espiritualidade, ela adverte para a gente, por exemplo, lá no item prece, quando ela fala para a gente, assim, questão de 658, a prece é sempre agradável quando de coração, com fé, fervor e sinceridade. Então é interessante, quando nós oramos de coração, com sentimento, com esse fervor, com essa fé, com a sinceridade dos nossos sentimentos bons, é claro, né, pautado no bem, é extremamente benéfico para o espírito. É extremamente benéfico que ele fatalmente, claro, a espiritualidade vai se ligar com muito mais facilidade, o padrão vibratório dele vai se elevar, ele vai conseguir emanar de forma mais fácil as vibrações, dessa forma alcançar com mais facilidade as vibrações do seu mentor, dessa forma adquirir uma intuição mais equilibrada, ter mais força para resistir às suas próprias tendências, resistir ao seu próprio mal, vencer a si mesmo, reformar a sua intimidade, normalmente. Porém, é claro, nós sabemos de quê? Que muitos de nós, e nós também, somos muito egoístas ainda e orgulhosos. É natural, segundo a espiritualidade, todos nós temos isso em nós, né? Orgulho, egoísmo, nós ainda somos espíritos inferiores e fatalmente temos essas experiências. E, é claro, não podemos aqui, porque caso contrário, nós vamos, muitos de nós, por pensarmos assim, vamos cair em depressão, né? Não, meu Deus, mas eu sou tão orgulhoso. Fé com fervor e sinceridade, com amor, meu Deus, mas eu sou tão imperfeito. Mas aí vem, a espiritualidade fala assim pra gente que a prece também do egoísta e orgulhoso também é ouvida, nessa questão 658, quando ele faz com humildade, com arrependimento. Por quê? Aí nós vamos entender, por exemplo, André Luiz, na Zona Umbralina, né, durante 8 anos, lá na Zona Umbralina, chegou um momento que ele fez uma prece com fervor, com arrependimento. O que aconteceu? Abriu o campo vibratório para que Clarence fosse lá e o resgatasse. Muitos de nós, em processos de obsessivos, ou mesmo no plano espiritual, em processo aí de, vamos dizer, de próprio obsessão,
quando nos arrependemos, nós abrimos campo de quê? De ação, de auxílio, de amparo, e fatalmente saímos de uma situação e vamos para outra. Então é lógico que nós também, como imperfeito que somos, desde que nós nos arrependamos dos nossos erros, e aí que está, o arrependimento real, segundo os Espíritos, não é arrependimento somente da boca para fora, porque segundo os Espíritos aqui mesmo fala para a gente, ó, não é uma prece sincera, realmente com fervor e fé, se você não muda de comportamento. Então, nós precisamos mudar de comportamento. Caso contrário, se não mudarmos de comportamento, não é uma fé, uma prece sincera. A prece sincera é essa que realmente nos faz o quê? Arrepender do que somos e buscar o quê? Modificação, mudança de comportamento. Eu ouvi aí que uma irmã pediu para a gente poder comentar sobre uma questão. Pode acionar o áudio aí e só falar assim, ô Jonathan, Que bom que você tal, tá atento aí, né, Jonathan? Comenta pra gente aí, comenta pra gente questão, mas cita a questão pra gente, que a gente, se for o caso, a gente tenta atrelar aqui o raciocínio. Claro, dentro do raciocínio nós estamos trabalhando. Muitos dos nossos irmãos aí podem ter ideias, até muitas vezes, muito mais, vamos dizer assim, mais equilibradas, muito mais corretas do que a nossa, nós vamos trabalhar dentro do que nós compreendemos. Mas se você quiser citar a questão, só chamar aí no áudio aí que a gente fala, seu Jonathan, questão tal dos Espíritos, fala isso, comenta pra gente aí. A gente comenta, tá ok? Mas Cristina, aqui vamos... Aproveitando o momento da pausa, então, só para comentar que caso haja alguma pergunta, né, alguma dúvida, né, que possam também estar colocando aí para que a gente consiga trazer o esclarecimento. É um estudo, né? É um estudo, né? Em grupo. Às vezes a gente não consegue trabalhar, mas o Mendes aí está ouvindo também, estudioso, pode falar, né? Outras pessoas podem estudar também. Ok. Cristina, você levantou aí a mão? Boa noite. Boa noite, Cristina. Eu até... Boa noite. Você tem acesso aí fácil ao Livro dos Espíritos? Agora aqui eu leio para você. O estudo online. Aí, se você citar, eu estou sem computador, eu estou com celular. Ok. Ótimo. Então, eu faço a leitura, tá? Você comentar para a gente, por favor. Tá ok. Questão 982 do Espiritismo. E creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a sorte na vida futura? Resposta. Se assim fosse, todos que não creem ou não tiveram oportunidade de esquecer-se, estariam deserdados, o que seria absurdo. Uhum. É o bem que garante a sorte por fora, o caminho que a ele conduza. Cristina, nós ouvimos bem. A gravação está um pouquinho, o áudio está um pouquinho falhando, mas nós entendemos aí, porque é interessante quando você citou essa questão, porque parece que Kardec pergunta exatamente sobre o quê? Estudar o Espiritismo ser essencial para a evolução, né? E aí nós começamos a pensar no seguinte aspecto, porque a doutrina espírita codificada, né? Codificada. É lógico que sempre ocorreu fenômenos, né? Sempre ocorreu. E sempre tivemos aí Jesus, que veio antes do Espiritismo há 2020 anos, como seus antecessores, João Batista e tantos outros. E exatamente nesse aspecto. Não quer dizer que estudar o Espiritismo é essencial para o Espírito evoluir, porque segundo o próprio Chico, né, como foi feita uma pergunta um tempo atrás, eu acho que foi o Chico, comentário do Chico, falando para a gente que nós espíritos estávamos desencarnando muito mal, né? Então, realmente, não é o processo de estudar o Espiritismo, porque muitos de nós reencarnamos, estudamos a doutrina espírita, e não internalizamos a doutrina espírita. Então, não basta estudar a doutrina espírita, temos que internalizar. E como citamos, os espíritos sempre existiram e sempre vão existir. E nunca, segundo a espiritualidade, Jesus, como Deus, nunca deixou órfãos, e nunca deixou a humanidade à mercê da ignorância. Sempre tivemos aqui irmãos que vieram e que nos orientaram, nos direcionaram. Quando nós vamos estudar, por exemplo, o Testamento de Jesus, na época de Jesus mesmo, temos grupos da época, como os próprios essênios, né? Irmãos que já tinham a compreensão de muita coisa do campo moral, que já exerciam isso. Então, realmente, vamos dizer assim, falar que estudar o Espiritismo é essencial é a mesma coisa de relegar, por exemplo, e dizer, por exemplo, que o espírita ele é melhor que o católico, melhor que o evangélico, melhor que o ateu, melhor que o bandista, não.
Segundo a espiritualidade, igual e segundo o que eles ensinam, é realmente o quê? É realmente não é a posição física que o indivíduo ocupa, como religioso ou não. Não é simplesmente o fato de ler um livro ou não. Principalmente porque nós somos seres reencarnantes. Reencarnamos mais uma vez, né? Estamos hoje na doutrina espírita. Muitos de nós já fizeram seu progresso, né? Anteriormente, como segundo a espiritualidade fala pra gente, que como os próprios espíritos superiores já estão no patamar bem superior, e muitos nem estudaram a doutrina espírita na carne. Então, realmente, outra, a lei divina, ele está no indivíduo. E fatalmente nós sabemos claramente que nós estudamos na carne e fora dela, né? Isso é fatal. A doutrina espírita veio aí há 170 anos, mais ou menos, atrás, mas nós, como espíritos, aí, estamos no plano espiritual, no plano físico, constante aprendizado. Então, não sei se a gente conseguiu abordar o que você queria, a gente falou um pouco rápido, porque está quase no finalzinho, e nós temos que finalizar o tema aqui. Mas se você quiser fazer uma colocação, pode ficar à vontade. Sim. Ô, Jonathan, vou roubar só um segundo. Sim. É realmente, porque quando você trouxe a lei de adoração, né? Então, tá, eu posso adorar a Deus através da doutrina espírita, com tudo que ela nos trouxe, igual você colocou, mas se eu não viver o que esse evangelho ensina, não praticar a caridade, não tem salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Obrigada pelo tempo, tá bom? E segundo a espiritualidade, quando ensina pra gente sobre caridade, é interessante também, é um tema muito importante, nós já, inclusive, estudamos no Miramês, né? É caridade, a caridade, mas vamos dizer assim, que nós temos que exercer primeiramente é para nós mesmos, segundo o Consolador, né? Fala pra gente por quê, mas não é aquela caridade de querer só pra gente, né? O ambicioso, não. É a caridade de quê? A caridade de reforma íntima, de mudança constante, mudança de comportamento. Por que essa é a maior caridade? Porque se nós mudamos nosso comportamento, novo patamar, novas possibilidades. E fatalmente, se eu alcanço e começo a trabalhar minha intimidade para exercer e aprender com o evangelho, com certeza, eu convivendo com você, Cristina, convivendo com Mendes, convivendo com meu pai, com minha mãe, com todo mundo, eu vou ser melhor. E eu vou estar exercendo a caridade ali também. Eu vou estar exemplificando o evangelho e sendo exemplo dentro da verdade. Olha aí a gente instruindo. Olha aí, a gente evangelizando através da ação. Então, nós falamos rapidinho aqui, mas só para finalizar, porque está nos últimos minutos. Então, nós convidamos aqui todos nós a estudarmos essas questões, que é dessas questões que nós citamos aqui, 649 a 673. E nós vamos só finalizar rapidão aqui, quando os espíritos chamam a atenção para a gente sobre o pensamento e a vontade. Porque quando eles falam para a gente assim, porque muitas vezes a gente pensa, né, como citamos, a gente fala sobre campo áurico, sobre vibração, que nós conseguimos alcançar o outro. Quando a gente estuda o passe, por exemplo, né? A gente ouve lá, por exemplo, assim, que eu vou dar o passe magnético, mas vai depender da capacidade de recepção do indivíduo, né? Do irmão que está recebendo o passe, que tem que ter ali um preparo anterior, principalmente mental, de compreensão, de reflexão. E aí vem aqui para a gente, Kardec pergunta sobre a prece que nós fazemos para o outro, né? Que nós falamos até agora sobre a prece que nós fazemos para nós, pedindo força, resignação, paciência para eu dominar a mim mesmo. Mas a pessoa, claro que a pessoa que ela tem já esse processo de maturidade de querer amparar o próximo, vai querer orar para o próximo, é natural. Eu estou aqui, vejo a Cristina passando por um processo difícil na vida dela, a Cristina é minha companheira, eu vou orar pela Cristina, não é, Cristina? É natural. Eu orar para a Cristina, orar para o Mendes, orar para meu pai, orar para minha mãe, é natural nós fazemos isso. Porém, aí que está. Pensamento e vontade é o que alavanca essa força, né? Então é lógico que se eu penso, eu tenho vontade de auxiliar o próximo, eu vou emanar vibratoriamente o melhor para ele. E o pensamento, e aí nós pedimos também para estudarmos, e vamos finalizar agora, é essencial nós compreendermos o pensamento, porque o nosso pensamento é o cartão de visitas nosso, né? É o que realmente demonstra nosso grau moral e espiritual. A espiritualidade superior, ela nos reconhece pela nossa palavra, pela nossa posição, nossa beleza física, nossa postura, né? Ela nos conhece principalmente através do nosso pensamento, porque o nosso pensamento cria constantemente. Então, só para finalizar, nós temos que trabalhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a ideia do pensamento, mas orar pelo outro também é papel nosso, né? Vibrar pelo outro, pensar no outro, claro, sem condenar, sem pesar, né? Mas sim, isso aí é só para nós mesmos. Eu devo me condenar, me pesar, me modificar, colocar na balança, fazer meu processo de reforma íntima. O próximo, eu oro, lógico, pensando bem, vibrando bem, né, tentando ampará-lo vibratoriamente, orando a Deus, pedindo que auxilie. Claro também, né, que não tem como, nós sabemos muito bem que a própria prece ela não consegue, por exemplo, tirar um processo como os espíritos até falam, por exemplo. Tirar, por exemplo, um testemunho que tem que passar, afastar, por exemplo, uma situação que tem que passar, mas dá mais força,
aumenta, potencializa a capacidade daquele indivíduo, através, muitas vezes, dos mentores espirituais que aproximam daquele indivíduo, para o quê? Para ampará-lo nas dificuldades. E, principalmente, né, se nós sabemos que o irmão próximo de nós está ali em dificuldade, eu, como cristão, e eu tenho possibilidade, além da prece, eu posso estar ali do lado do irmão, né, com a paciência, com a tolerância, com o ouvido amigo, o ombro amigo, né? A instrução, quando for cabível, é claro, né, que eu também tenho que respeitar também o outro. Às vezes o outro não quer me ouvir, não quer. Tudo bem, não tem problema. A Espiritualidade fala pra gente aqui, para auxiliar o outro aqui. Interessante, ó. Quando fala guerra senta, convencer mediante persuasão e brandura. Nunca a ferro e fogo. Então eu posso ali estar convivendo com meu irmão durante 10, 15, 20 anos, sem falar nada de espiritismo, tranquilamente. Mas eu vou estar ali do lado dele exercendo a paciência, a tolerância, o perdão, a benevolência e sendo exemplo, né? Evangelizando através da ação. Então nós agradecemos a oportunidade, acabamos chegando em cima do horário, não deu para trabalhar todo o tema, a gente agradece mais uma vez a oportunidade. Convidamos a todos que estudemos esse tema, nós fizemos aqui reflexões, trazendo todo o patamar de instruções de todas as questões. Como falamos, não dá para cercar tudo, não dá para trabalhar tudo, mas dá para trabalhar um pouquinho do que nós compreendemos aqui da doutrina espírita. Muito obrigado, Mendes, muito obrigado, irmãos do Grupo Miramês, que Jesus os abençoe, que se aceitamos crítica, como falamos, podem postar aí no nosso WhatsApp particular aí uma sugestão. Ô, Jonathan, assim assado, aborda esse tema com mais tranquilidade, fala mais devagarzinho, né? Falamos um pouco mais devagar dessa vez, mas é porque a gente está no processo, porque é diferente o online do que o físico. O físico você vê pelo semblante, no online não. Então aí a gente agradece muito a oportunidade, tá? Estamos num constante aprendizado. Mendes, Cristina, muito obrigado, que Deus os abençoe, viu, pela oportunidade. Finalizou, Jonathan? Sim, já deu 9 horas. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado pela presença, foi ótimo, viu? Igual você falou, né? Um fôlego de admirar, viu? E um raciocínio contínuo, assim, interessante. Gostaria muito de ter, mas foi muito claro, foi muito, assim, muito entendido por todos. Não tenha dúvida, viu? Muito obrigado. Sugestões, se tiver, pode mandar no WhatsApp aí. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Então, chegamos então no nosso horário, né? Não tivemos perguntas, não tivemos dúvida, mas o tema foi bem interessante, né? Eu acho que entendemos aí a mensagem do Jonathan sobre a lei de adoração, e tá aí o convite, né, para a continuidade do estudo, porque é 1 hora, não dá tempo, né, Jonathan, de finalizar mesmo. Tentou, mas realmente é impossível, né? É estudo para vidas, né? Quantas evolução tá aí. Com certeza. Bom, pessoal, e o Jonathan falou muito em evangelizar, né? Então, eu não posso deixar de trazer aí o convite, né, para todos os pais, né, para todos os responsáveis de das crianças, porque a Casa de Miramês está com um trabalho aí muito bonito, né, maravilhoso, online, como nós estamos fazendo a palestra aqui agora, né? Coloquei no nosso canal de comunicação, né, nas palestras online, né, o convite está lá, né, com todos os horários, com todas as idades, e não vou ler aqui, porque você já tem esse cartazinho aí, né, que já foi enviado, é só acompanhar, e não tem uma dúvida, é muito gostoso, é muito interessante essa evangelização com a criança. Eu sou evangelizado todo domingo, porque aqui em casa tem um evangelizador, então às 10 horas eu estou sendo evangelizado. Bom, pessoal, chegamos no final, né? Vou convidar o Wagner preparou uma música para nós aí de encerramento, e no final da música, Wagner, você já podia fazer a prece final por todos nós? Ok. O som está chegando bem aí? Ok, vamos lá então. Soares e Wagner. A só música... antes de você... Sim? Ô, Wagner, só antes de você iniciar a música, aí, vamos lembrar aí, né, Dia Internacional das Mulheres, de parabenizar todas as mulheres por esse dia, né? E lembrar do que a doutrina espírita traz para a gente nesse sentido, né? Que as funções da mulher têm uma importância até superior à dos homens, porque é a mulher que dá ao homem as primeiras noções da vida.
Então, fica esse recadinho aí para a nossa reflexão. E os parabéns a todas as mulheres, as mães, as filhas, as irmãs, as companheiras, né? Todos aqueles que exercem, né, vieram na vida para esse aprendizado no campo feminino. Parabéns a todos, tá bom? Em nosso nome, em nome de toda a equipe. Obrigada, gente. Ok, então, a música que nós vamos trazer se chama Mamãe. E eu recebi hoje uma mensagem falando o seguinte: 50% das pessoas do mundo são mulheres, o outro 50% são filhos das mulheres. Então, vai essa música a todas as mulheres e com muito carinho para as mamães. É uma música que Ângela Maria interpretou há mais tempo. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre nas mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci e o caminho perdi, volto a ti e me sinto criança. Mamãe, 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 eu te lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Vamos então para a nossa prece final. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo dessa noite. Que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes para interiorizar essas mensagens que aqui foram trazidas. E dessa forma, que nós possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando assim para a melhoria do nosso planeta rumo à era da regeneração. Assim seja. Boa noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até quarta-feira, pessoal.